Provérbios de Salomão, conselhos de Deus para que nós nos tornemos pessoas sábias. Você se considera uma pessoa sábia de verdade? Você consegue perceber que existem dois extremos aí? Um é aquela pessoa que diz, não, eu não sou, eu sou totalmente insensato, e a pessoa já tem anos e anos de vivência com Deus na vida cristã e continua o tempo todo dizendo que ela não aprendeu nada, não sabe nada, não é? E o outro extremo é aquela pessoa que diz, não, eu já sei, e que às vezes nem para ouvir, nem se dá ao sacrifício de destrancar os seus ouvidos para que possa compreender a verdade de Deus que pode estar sendo emitida através de várias circunstâncias ou situações ou até pessoas diferentes, até pessoas que estão num nível de conhecimento menor do que o nosso e que vão ser usadas por Deus para nos ajudar a crescer em sabedoria. Capítulo 8 e 9 de Provérbios, esses dois capítulos são um convite da sabedoria. Salomão conversa com a sabedoria, como se fosse uma pessoa, não é? E a sabedoria fala com Salomão. E é interessante porque a sabedoria diz a ele, venha até mim. A sabedoria não vai até ele, ela vem, você é que tem que ir até ela. Você consegue perceber isso? É diferente da graça de Deus. Paulo diz em Efésios, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a graça de Cristo foi derramada sobre a nossa vida sem que nós merecêssemos. Nenhum ser humano merecia e, no entanto, todos nós recebemos graciosamente da parte de Deus o sacrifício redentor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E todos nós temos acesso a esse evangelho, a esta graça extraordinária de Cristo Jesus. Mas com a sabedoria há uma diferença. A sabedoria não vem até você, você vai ter que ir atrás dela. Se você desejar ser sábio e você se empenhar por isso e se sacrificar quando necessário for, você poderá alcançar a sabedoria. Mas se você for uma pessoa, como dissemos no nosso último encontro, indolente, preguiçosa, e você acha que ela vai vir até você, ela não vai vir até você. A sabedoria não virá até você. No capítulo 8, verso 17, a sabedoria diz assim a Salomão, eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Preste atenção. Os que cedo me buscarem, me acharão. E aí tem duplo sentido. Cedo pode ter a ver com o tempo da sua vida. Né? Existem pessoas que conheceram e têm conhecido e descoberto a sabedoria em Deus através das Escrituras bem cedo nas suas vidas. Algumas tiveram o privilégio de serem orientadas desde as bases da sua infância na palavra de Deus. E outros não. Outros conheceram, tiveram acesso a isso apenas mais tarde. Por vezes eu vejo as pessoas dizerem, quem dera eu pudesse ter conhecido os princípios de Deus lá no passado, antes da minha vida, então não teria feito tantas coisas erradas como fiz. Quanto mais cedo você buscar a sabedoria de Cristo, melhor. Se você é um adolescente, um jovem, quanto mais cedo na sua vida, uma criança, você buscar a sabedoria em Deus e o temor de Deus, então mais feliz você será e maior possibilidade de ter uma vida bem-sucedida e que influencia o mundo onde você está. A segunda forma de ver isso é como prioridade do nosso dia. Aqueles que cedo me buscam, pode ter a ver também com você dar prioridade às Escrituras no seu cotidiano, no seu corre-corre. Você ter como responsabilidade principal e fundamental abrir as Escrituras e extrair delas sabedoria de Deus para você cedo, de manhã, antes de você começar as outras atividades. Eu particularmente acho que quando você inicia o dia lendo as Escrituras, a possibilidade de você meditar e relacionar o que você leu com o que você está vivendo é muito maior do que se você deixar para fazer isso de noite, quando você já está cansado e já não consegue mais absorver os ensinamentos da palavra de Deus. Provérbios capítulo 9, verso 10, tem um texto bastante conhecido. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse texto traz um enigma para nós. É o temor de Deus que nos torna sábios ou é a sabedoria que nos faz buscar o temor de Deus?
ambos. Aí duas verdades que se cruzam, que não são excludentes e que dependem uma da outra. Quanto mais você busca o temor de Deus, mais sábio você se torna. E quanto mais sábio você se torna, mais você vai desejar viver em dependência e temor diante de Deus. Então, busque a sabedoria. Empenhe-se por ela. É o conselho que Salomão está dando neste capítulo. Mas eu quero fazer um destaque aqui, também para o capítulo 9, verso 8. E este é um texto que, por vezes, lá na Metropolitana, nós temos destacado. Provérbios 9, 8 diz assim: não repreendas o escarnecedor, para que ele não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Se você repreender o insensato, ele se rebela contra você, ele se volta contra você, ele fica magoado contra você, ele fica com raiva de você. Mas quando você repreende o sábio, ele te ama mais. Aliás, esta é uma das formas de você perceber se você está crescendo em sabedoria. Uma das formas de você avaliar se você está crescendo é analisar a maneira como você lida com as repreensões. Se quando alguém chega para criticar ou para repreender você de alguma coisa que você está fazendo errado, ou às vezes dar um conselho, você quer ver uma coisa? Você já percebeu que motoristas não gostam de ser aconselhados a estacionar? É verdade que às vezes quem está orientando sabe menos que o motorista, mas nós não podemos pressupor que será sempre assim. E às vezes os motoristas tratam mal quem está ali orientando você para estacionar em alguma vaga, em algum local, no estacionamento, e você não quer. Não seria também uma resistência nossa de nunca querer ouvir nada da parte de ninguém? Não seria uma forma da gente dizer assim: eu não tenho o que aprender com você, eu tenho anos de carteira e, portanto, não tenho nada o que aprender com você? Há tempos atrás, eu vi uma senhora que entrou no supermercado e ela foi estacionar o carro de ré e o rapaz foi orientar e ela não quis, porque, afinal de contas, o rapaz parecia ser uma pessoa simples. E ele tentando orientar e ela não aceitou e fez da cabeça dela. Conclusão, havia um pequeno poste de ferro que era imperceptível, que estava fora do alcance dos olhos dela no retrovisor. E ela bateu em cima daquela barra de ferro, daquele pequeno poste, e trouxe ali um certo prejuízo ao seu próprio carro. Falta de sabedoria, não é? Quanto mais você cresce em sabedoria, você fica mais atento ao que os outros estão ensinando a você. Então, quando você repreende o sábio, ele ama quem o repreendeu. Ele está atento à voz de quem o repreende. Mas quando você repreende um tolo, ele se volta contra você. Ele fica chateado com você, ele fica magoado com você. Mas não é uma mágoa comum, porque o sábio também pode ficar magoado, pode ficar chateado quando ele é repreendido, mas ele vai absorver aquilo, ele vai pensar sobre aquilo, ele vai ponderar e vai tentar acertar o que precisa ser acertado na sua vida. O tolo não. O tolo fica magoado e transforma esta mágoa em ira e em rebelião, se volta contra você. É por isso que Jesus diz lá em Mateus, capítulo 7, verso 6, que nós não devemos dar pérolas aos porcos. Não é verdade? Às vezes você está ensinando e parece que quanto mais você ensina, pior a pessoa fica. Mais ela se volta contra você. E se torna rebelde e se torna uma pessoa difícil de se conviver e de se comunicar com ela. Também é importante destacar que há pessoas que às vezes exigem demais de nós. Exigem da nossa atenção, exigem do nosso tempo, cobram o nosso apoio, cobram o nosso auxílio financeiro, cobrem que a gente se interesse por elas e pelas suas necessidades. Mas quando a gente vai corrigir alguma coisa na vida dessa pessoa, então ela se revolta e não quer ouvir o conselho. Portanto, na nossa palavra de hoje, há algumas perguntas que nós podemos fazer, ou alguns conselhos que nós podemos acatar para nós, através de perguntas, não é? Primeiro, quão disposto você está em crescer em sabedoria? É difícil avaliar se uma pessoa é sábia ou não é. A gente precisa conviver com ela, cotidianamente.
Precisamos observar essa pessoa nas mais variadas situações da vida, para perceber se é uma pessoa que reflete antes de falar, se é uma pessoa que pensa um pouco antes de tomar uma atitude, se é uma pessoa que tem reações mais convictas, ou se é uma pessoa que simplesmente age por agir. Não é fácil perceber isso, mas é importante que você pergunte para si mesmo: você é uma pessoa disposta a crescer em sabedoria? E aí talvez você diga assim: sim, claro que sou. E aí, óbvio, vem a segunda pergunta: então, o que é que você está fazendo para crescer em sabedoria? De manhã, a sua prioridade são as Escrituras Sagradas? Você extrai da Palavra de Deus os elementos necessários que nela estão registrados para o seu crescimento em sabedoria ou não? E outra pergunta é: quando você é surpreendido por alguma abordagem, quando alguém critica você, ou quando alguém repreende você, quando alguém chama a sua atenção, qual é a sua reação? Você para, olha para essa pessoa e percebe que ela está interessada no seu crescimento e você ama essa pessoa? Ou você se volta contra ela, fica magoado e transforma ou deixa esta mágoa ser transformada em ira e depois em rebelião? Pense sobre isso, converse com seus irmãos e amigos aí. Quem sabe você vai ter coragem de perguntar para eles: vocês acham que eu sou sábio? Pergunte aí para o seu grupo e ouça a resposta deles e analise isso no seu coração e veja se você vai amá-los mais a partir de hoje ou se você vai ficar magoado e quem sabe nunca mais vai voltar para o seu grupo. Provérbios sábios, conselhos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus os abençoe.